Gravação iniciada, presidente. Dando continuidade à nossa sessão de julgamento da tarde do dia 24 de março de 2021, vamos agora ao item 74 da pauta Maxol Manufatura de Café Solúvel, relatoria do conselheiro Pedro Bispo. Pedro, tem a palavra. Eu coloquei ele aí na pasta, certo? E do Citibank também, que não estavam, não sei porquê, mas não sei por que motivo, mas ontem eu tinha acrescentado já na pasta. Mas pagou, não sei. Vamos ao voto, então. Trata o processo de manifestação de conformidade contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição de valores que o contribuinte calculou a título de correção monetária incidente sobre ressarcimento já concedido por falta de previsão legal, relativo aos processos números tais, segundo trimestre de 2002, número tal, terceiro trimestre de 2002, número tal, quarto trimestre de 2002 e número tal, primeiro trimestre de 2003. E o processo tal, segundo trimestre de 2003, número tal, terceiro trimestre de 2003 e o último processo, quarto trimestre de 2003. A manifestante defendeu seu suposto direito com base em sua interpretação da legislação, a qual seria respaldada pelos princípios constitucionais e julgados que cita. A contínua DRJ Porto Alegre julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na emenda, a seguir transcrita. Então, a manifestação de conformidade foi considerada improcedente. Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. No recurso voluntário, a empresa defende seu suposto direito com base em sua interpretação da decisão do STJ do RESP 1.035.847 do Rio Grande do Sul, sujeito ao rito repetitivo, por ter ocorrido, no caso, oposição indevida ao seu direito ao crédito pela autoridade fiscal. É o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende mais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme se depreende da leitura dos autos, a lei trata de pedido de restituição de juros Selic, que, segundo o contribuinte, indevidamente não foi aplicado sobre os créditos presumidos de IPI pela autoridade fiscal no cálculo desse crédito. Informa recorrente que nos processos cujos números se encontram relacionados na peça inicial, os valores de ressarcimento de crédito presumido que a recorrente pretende que sejam corrigidos pela taxa Selic tiveram reconhecimento parcialmente negado pela autoridade fiscal, razão pela qual busca o seu direito perante essa turma colegiada do CAF. Afirma ainda que, em relação à parte que houve oposição ilegítima do fisco, o presente pleito enquadra-se perfeitamente na situação descrita do julgado do STJ, RESP 1.035.847 do Rio Grande do Sul, julgada na sistemática do recurso repetitivo, motivo pelo qual diz estar certa de que o presente recurso é integralmente provido com base no entendimento ali fixado. Preliminarmente, há de se analisar a ocorrência de prescrição de parte do crédito pleiteado, como defendido no acordo. O julgador afirma que a maior parte dos créditos que se pleiteia já estaria prescrita, porque os ressarcimentos se referem ao período de 1/10/2001 a 30/9/2002, e o direito creditório só foi pleiteado em 31/5/2007. Analisando os dois elementos constantes nos autos, constata-se que o julgador cometeu equívoco sobre os períodos e datas citadas. Conforme se pode conferir nas folhas 2, o contribuinte, na verdade, protocolou o pedido de restituição no dia 31/3/2004, e os créditos pleiteados se referem a períodos do segundo trimestre de 2002 ao segundo trimestre de 2003. Assim, encontrando-se o pedido de restituição dentro do interstício de 5 anos, não há que se falar em prescrição do presente caso, ou aplicação do inciso 1, artigo 168 do CTN, conjugado com a súmula 150 do número 150 do STJ. Com relação à correção de crédito pela taxa Selic, essa questão se encontra pacificada no CAF, em vista da súmula 154 em verbis. Como se sabe, a mesma temática referente à incidência da taxa Selic sobre créditos a ressarcir foi anteriormente objeto de julgamento na sistemática do recurso repetitivo pela STJ, no RESP 1.035.837. Inclusive, esse julgamento do STJ foi citado em vários julgamentos administrativos precedentes para a edição da súmula CAF 154. Nesse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quando obstacularizado injustamente por ato estatal, administrativo ou normativo, o creditamento pela fazenda.
Decorrente deste julgamento, restou o simulado que é devido à correção monetária ao creditamento do IPI quando a oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência legítima do fisco. Súmula 411 da STJ. Também equipara-se à oposição ilegítima a demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento, o que significa a aplicação da Selic. Nesse sentido, reproduzem-se as emendas abaixo, referente aos julgados dos agravos, né? Números tais e RESP 1.240.714, Paraná. Aí eu vou dispensar a leitura desse agravo, você já conhece. Dessa forma, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ nos termos do artigo 62A do RICAF, para que, nos casos de demora na apreciação do pedido de ressarcimento, seja caracterizada a existência legítima do fisco ao pleito do contribuinte, justificando a aplicação da taxa Selic. A jurisprudência desta turma colegiada do CAF também tem acatado essa posição, conforme denota o recente voto proferido pela ilustre conselheira Maria Aparecida de Paula no acórdão número tal, de sessão de 29 de janeiro de 2020, no qual o colegiado, em composição semelhante à atual, ratificou por unanimidade esse posicionamento. A seguir, transcrita a emenda sintetizadora dessa posição. Aí vocês conhecem esse voto de Maria, né? Vou passar também. No que diz respeito ao termo inicial a ser utilizado para incidência da correção, o julgado do STJ, a súmula CAF número 154, indica que a mora somente será caracterizada após o término do prazo de 360 dias, contado da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, por aplicação do artigo 24 da Lei 11.457/2007. No caso concreto, não se identifica nos autos qualquer elemento que possa ser caracterizado como oposição administrativa ilegítima da Fazenda Nacional. A recorrente apenas informa em seu recurso que os referidos créditos presumidos foram reconhecidos parcialmente sem informar se os despachos decisórios constantes dos processos citados foram objeto de recurso administrativo e se houve reversão da decisão da autoridade fiscal no contencioso administrativo. Também a recorrente não trouxe aos autos qualquer informação a respeito do prazo em que os referidos pedidos administrativos foram apreciados, o que poderia caracterizar a oposição ilegítima caso esse prazo tivesse ultrapassado o prazo de 360 dias, conforme antes discutido. Como disso, entendimento pacificado neste colegiado que cabe à recorrente o ônus de provar o seu direito creditório alegado perante a administração tributária, conforme consignado no Código de Processo Civil, Lei 5.869/73, vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária. Eu reproduzo aí. A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para pedido de restituição seja do contribuinte, cabendo a fiscalização, a verificação da certeza e liquidez de tal pedido por meio da realização de diligência, entender necessárias e análise da documentação comprobatória apresentada. O artigo 65 da Revogaria N 900 esclarecia. Aí eu reproduzo o artigo 65. Ressalte-se que a norma semelhante teor em legislação antecedente, conforme essas várias N's aqui que eu cito. Entendo que, no caso, a empresa não cumpriu a sua obrigação de comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pela demonstração de ocorrência de oposição ilegítima da Fazenda Nacional na apreciação dos pedidos de ressarcimento administrativo. Assim, sem essa demonstração de que a situação analisada se enquadra em situação de exceção semelhante àquela discutida no RESP de 1.035.847, não se pode reconhecer o direito pleiteado por falta de previsão legal, devendo ser mantida a decisão de piso. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Beleza. É o meu entendimento. Isso aí. Vamos lá, Thaís. Pedro, eu achei que a sua emenda não está condizendo com o voto. Eu acho que você usou o raciocínio da DRJ na emenda. Não sei se foi tentar mexer e acabou não colocando umas negativas na frente, não sei. E daí, por conta disso, eu fui ver a decisão da DRJ e o recurso voluntário, enfim. Eu concordo com tudo que você colocou aqui, assim, em tese. Mas o que eu estava observando aqui nesse caso? Não sei se você pensou nisso, enfim. A DRJ negou, falou que não tem direito a Selic. Não importa essas considerações todas que você apresentou aqui, que ela não teria, né, que não...
E por que foi tão mais crua a decisão? Porque é muito antiga, tá? É de 2011, tá? Então não tinha toda essa construção do STJ, e que daí virou o CARF, daí virou a súmula que a gente tem hoje em dia, né? Então, o que eu me preocupo um pouco, assim, é que se a gente nega por falta de prova, de que, olha, você não comprovou que lá você não teve mesmo a Selic, etc., isso meio que não estava em discussão até agora. Meio que não, isso não estava em discussão até agora. Pela DRJ foi negado porque falou, você não tem direito a Selic. Tá? E daí, com toda essa construção que veio com o tempo, é justamente tudo que você colocou aqui. E daí surgiu uma questão de falta de prova, mas não por inércia do contribuinte, mas porque ninguém estava falando disso antes. O recurso voluntário também é de 2011, entendeu? Então, eu não sei se você acharia interessante, se o colegiado acharia interessante, eventualmente converter em diligência, porque esses casos aparecem bastante, né? De que, ó, eu tive um ressarcimento lá, num outro processo, só que não teve Selic nele. Agora eu estou pedindo a Selic. É recorrente, né? Assim, parece que existe esse tipo de situação, eu vejo uma fumaça do direito que a gente costuma colocar aqui, né? E eu concordo com você, ônus dele, de prova e tal, mas do jeito que o processo andou até aqui, esse ônus da prova não tinha aparecido para ele, entendeu? Por isso eu proporia uma diligência. E é tão simples, né, assim, de trazer. Não sei se você acharia interessante, o que os outros membros do colegiado acham, enfim. O que os outros membros acham aí? Bom, eu, com as explicações da Thaís, Pedro, assim, da mesma forma que ela disse, concordo e entendo tudo que você colocou, mas o posicionamento dela eu não tenho como afastar, é muito preciso, né? A gente não estava discutindo prova até esse ponto, né? Por que a gente agora configuraria a inércia do contribuinte? E assim, eu creio que é algo muito fácil de ser identificado, né? Talvez só juntar os despachos decisórios desses processos, a gente já conseguiria resolver esse problema. Então, até para eventualmente não negar o crédito do contribuinte sem estar aí configurada a inércia dele, eu acompanharia esse pedido de diligência, é a minha opinião. Okay. Eu fiquei em dúvida realmente qual a decisão tomada, se baixar a diligência ou com relação ao negar o provimento do jeito de insuficiência probatória. Mas, diante dessa consideração de vocês, e constatando o fato que realmente essas decisões foram tomadas no processo, foram tomadas antes essas inovações aí na jurisprudência, né? Então, eu posso concordar, então, com fazer pela diligência. Ok, vai retificar então uma resolução. Uma resolução, isso. Ok, perfeito. Vamos só definir os termos da resolução, Thaís, para a gente votar logicamente. Você pode auxiliar aí. Seria uma resolução para que o contribuinte apresente o despacho, né, do processo original, onde foi feito o pedido de crédito. A unidade de origem que poderia fazer isso, né? Não precisa ser. É verdade, pode ser unidade de origem, já, então não precisa pedir para o contribuinte. Então, para que fique comprovado se houve ou não a incidência da Selic, né, sobre o crédito que foi concedido. Tem só uns detalhes que eu acho que a gente vai precisar para saber se de fato incidiria ou não a Selic. A gente precisaria saber se transcorreu esse prazo de 360 dias, né? Então, eu acho que esse é o ponto central. A gente vai precisar da decisão e vai precisar saber se o contribuinte, se a decisão demorou mais do que 360 dias e se o contribuinte utilizou esse crédito, né, nesse período. Fica um pouco complexo. Eu não sei se seria viável, mas a juntada dos autos desses processos talvez resolveria também o problema. A gente pede essas informações e pede a juntada dos autos integrais desses processos administrativos. Mas para facilitar a vida do Pedro, eu
pediria a resposta também. Sim, a resposta. Os autos seria só o subsidiário, né? Para caso não resolva. Porque, pelo que eu vi, é pedido de ressarcimento, né, na origem. Então, eu acho que não vai ter aquele problema de ser a compensação que teve no caso da Cíntia, né? Mas daí a se ver mesmo, assim. Pode ter, sim, Thaís, porque o contribuinte apresenta o PER num dia e utiliza o crédito inteiro por E meio a de gente não tá decompor. vendo. Tá certo, tá certo. Ok, então o Pedro vai retificando o voto dele, vamos julgar então a proposta de diligência, não suscitada mais pela Thaís, né, mas já pelo conselheiro relator. Então, Maísa, como voto? Acompanho. Renan? Com o relator. Cíntia? Com o relator. Lara? O relator. Renata? A relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência. Nós temos o voto do relator. O Pedro está ajustando o voto dele para colocar esses quesitos aí na diligência. Ok. Vamos então, por fim, o último processo do dia, item 72 da pauta, Progar Indústria e Comércio Limitada, relatoria Silvio Renan, é uma classificação fiscal. Vamos lá, Renato. Esperamos tanto por esse momento, agora vamos lá. O voto é curto. Não, você fez propaganda dele, agora eu quero. Não, eu só disse que eram classificações fiscais, que normalmente geram maior discussão, mas eu acho que esse aqui nem vai, o voto é até curto. Vamos lá, é classificação fiscal de roçadeira. Julgamento, auto de infração para lançamento da diferença de alíquota de IPI decorrente de erro de classificação fiscal do produto importado, bem como de multa proporcional de 75%, artigo 81 da 4.502. Conforme relatório de fiscalização, o contribuinte classificou o produto denominado roçadeira Beaver na posição 8433, seria 1900 também, seriam cortadores de grama outros, né? Quando deveria ter utilizado, agora, no entendimento do fisco, 8467-2999. Estaria dentro da posição 8467, ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor elétrico ou não, incorporado de uso manual. E aí, outras. Segundo o fisco, as notas explicativas do sistema harmonizado excluem a posição 8433, que seriam os cortadores de grama, que é utilizado pelo contribuinte, as máquinas incorporadas em armações leve com o sistema de corte de fios de nylon, e as incluem na posição 8467, sendo esta, portanto, considerada mais específica para o produto. E aí, estando excluído essas roçadeiras da classificação 8433 e indo para 8467, haveria esse aumento de alíquota e, portanto, esse seria o motivo do auto de infração. Em julgamento na DRJ Salvador, colegiado por unanimidade entendeu pela sua procedência em parte, cancelando apenas a parte da autuação atingida pela decadência. Segue a emenda transcrita. Inconformado, o contribuinte recorreu ao CARF, alegando inicialmente cerceamento do direito de defesa, por lhe ter sido negado vista aos autos. No mérito, defende correta a classificação utilizada, sendo este o código mais específico que abrange a mercadoria. Destaca que na classificação adotada pelo fisco, 8467, estão apenas as ferramentas que utilizam fio de nylon, diferente das mercadorias que foram importadas. Prossegue afirmando subsidiariamente que em diversas outras importações utilizou a mesma classificação fiscal, inclusive importações submetidas ao canal amarelo de conferência, não tendo sido autuada, portanto, a presente autuação consistiria em violação à segurança jurídica e inovação de critério jurídico por parte da autoridade aduaneira. Quanto à multa, traz apenas informa a existência de atos declaratórios que lhe seriam favoráveis. Pautado para julgamento em março de 2018, foi vencido o relator, que negava provimento ao recurso, tendo o colegiado decidido pela realização de diligência para que fosse realizada a perícia técnica justamente no ponto que se mostrou o centro do litígio do processo, que seria o sistema de corte desse equipamento, dessa roçadeira. Que era, o quesito foi simples, há uma grande perícia, como a gente vai observar, mas o quesito era, a roçadeira, objeto do presente, da discussão, do presente processo administrativo, é dotada de fios de gado de nylon
ou de lâminas de corte, que essa era a grande discussão realizada na classificação fiscal. Então, foi feita a perícia, foram juntadas aos autos, a procuradoria, o contribuinte e a procuradoria se manifestado brevemente sobre a perícia. Passando ao voto, digo que é admissível e já trago para o colegiado as classificações que foram adotadas, tanto pelo contribuinte como pelo fisco. Conforme a relatório de fiscalização, o auditor entendeu que, nos termos das notas explicativas, eu vou acabar repetindo tudo que eu disse no relatório. E é muito simples, e eu peço apenas para que o colegiado siga para onde eu trago a transcrição justamente das notas explicativas, que esse é o fundamento invocado pela autoridade fiscal para realizar a reclassificação do bem importado. Então, como a gente vê aí nas notas explicativas relativas ao capítulo 84, aí na posição 84.33, diz a ANESH: este grupo compreende especialmente os cortadores de grama, manuais ou motorizados. Entre estes podem citar-se cortadores de grama, cujo órgão operante é apenas uma pequena barra cortante análogas, as ceifeiras, bem como os cortadores de grama equipados com um molinete cilíndrico horizontal, que contenham várias lâminas helicoidais externas que, quando giram, fazem baixar e cortar grama com uma lâmina fixa horizontal, e também os cortadores equipados com um disco rotativo que contenham lâminas em seu contorno. Essa é uma classificação inicial da posição 84.33. E onde que o auditor fiscal chama a atenção nessa classificação? É o trecho que eu travo em negrito mais abaixo, que diz: excluem-se, pelo contrário desta posição, as máquinas portáteis utilizadas para acabamento de gramados, para retirar ervas ao longo dos muros, meios fios ou de sob os arbustos, por exemplo. Estas máquinas, que são compostas por um motor a combustão incorporado em uma armação de metal leve ou por um motor elétrico montado em uma manga de metal, e aí trago ainda mais destacado, por um sistema de corte formado por um ou mais fios delgados de nylon, classificam na posição 8467. E foi com base nisso que a autoridade fiscal reclassificou o produto. E é justamente por esse trecho em que eu trouxe sublinhado do sistema de corte de fios de nylon que houve a decisão desse colegiado por entender melhor a realização dessa perícia. Também nas notas explicativas da posição 8467, que é a defendida pela fiscalização, a gente observa a mesma ressalva, dizendo: olha, aqui se classificam as máquinas portáteis para acabamento de gramados, para evitar a mesma exclusão que foi feita na outra posição, é aqui informada como uma inclusão, fazendo as mesmas citações de ser uma máquina destinada ao acabamento, e o sistema de corte consistente em fio de nylon delgado. Das notas explicativas, faz-se observar que o sistema de corte utilizado pelo equipamento assume essencial importância na realização da classificação, posto que as máquinas portáteis para acabamento de gramados por meio de fio de nylon são expressamente excluídas da posição utilizada pelo contribuinte. Como se percebe, acertada a decisão do colegiado em submeter o equipamento a uma perícia técnica para verificação de qual esse sistema de corte seria utilizado pela roçadeira. No laudo técnico emitido, o equipamento periciado é precisamente delimitado, inclusive quanto ao sistema de corte utilizado. Então, essa é a transcrição de parte da perícia. E, de início, a perícia ela diz: olha, essa máquina ela admite a utilização de qualquer tipo de lâmina de corte, fio de nylon, apenas sendo necessário um diâmetro específico. E vai trazer fotos do equipamento. E aí é onde que vai estar, no meu entendimento, o ponto central para a solução desse litígio. Esses equipamentos que são desembalados, e inclusive consta na perícia recortes de revista da época, de março de 2002, que são justamente voltados à época em que o equipamento era importado, e, inclusive em um catálogo técnico, a perícia também traz ele na realização da perícia, que é justamente em todas elas constavam que a roçadeira, por natureza, vinha com uma lâmina de metal, que a utilização do sistema de corte de fio de nylon, como está aí bem descrito no catálogo, a página 8, era um simples opcional que poderia ser adquirido pelo cliente para utilização na máquina. E trago também a resposta aos quesitos, que seria o item 7 da perícia.
que é o que o colegiado solicitou. A roçadeira, objeto de discussão no referido processo administrativo, é dotada de fios de delgados de nylon ou de lâminas de corte. A perícia responde claramente. A roçadeira, objeto de discussão, era dotada de lâmina de corte de metal. E ainda tem maiores informações que eu acho importante a ler para o colegiado, que o perito diz. Primeiramente, é importante destacar que o cortador objeto de discussão não é mais comercializado, sendo que foi substituído por outro modelo mais atual. Desta forma, o perito da FB, com base na vistoria nos documentos apresentados, somente pode afirmar que a roçadeira era dotada de lâmina de corte. Conforme a documentação apresentada pela Progar, foi possível verificar que o cortador Beaver Light era fornecido à época somente com lâminas de corte de metal, embora fosse possível a utilização de fios de nylon. O mesmo era tratado como um opcional. A matéria está exposta, resta decidir. De já adianto caber razão à recorrente. As notas explicativas utilizadas para reclassificar o produto na posição 8467, em verdade, não abrange o equipamento objeto de estudo. Como se nota da análise dos documentos juntados aos autos e da NESH, foram expressamente excluídos da posição 8433 a máquinas portáteis utilizadas para acabamento de gramados, para retirar ervas ao longo de muros, meio-fios ou sob arbustos, equipado com um sistema de nylon. Não é necessário sequer conhecimento técnico para notar que os equipamentos excluídos da posição possuem uma utilização específica, destinados ao simples acabamento, tendo por fio de nylon o princípio do sistema de corte, que permite o acesso a áreas normalmente não passíveis de utilização das lâminas. E aí quem já teve a oportunidade do nosso dia a dia mesmo de observar sabe, né, que nessas áreas mais restritas, se você utilizar o sistema de lâmina, você vai acabar tanto com o muro como com o equipamento. E digo, ora, as roçadeiras BIV, apesar de possuírem os fios de nylon como opcional, eram comercializadas com lâmina de metal, como bem explicou o laudo técnico, demonstrando que não se enquadram na hipótese de exclusão da posição 8433, mas sim na regra geral, como um cortador de grama motorizado, sendo esta, inclusive, a posição mais específica que abrange o artigo. Afinal, a posição adotada pelo fisco abriga ferramentas manuais de um modo geral, pneumáticas, hidráulicas, com motor elétrico ou não. Apesar de não discutido expressamente, o que se nota é que a discussão a todo momento orbitou qual das classificações seria a mais específica para o bem importado, sendo o litígio solucionado por meio da aplicação da RGI 3, que é justamente a questão, a regra que diz que se utiliza a posição mais específica e que ela prevalece sobre as mais genéricas. Trago, inclusive, as notas explicativas sobre essa RGI, falando justamente que uma posição que designa nominalmente um artigo em particular é mais específica que uma posição que compreenda uma família de artigos. E trago ainda todas essas notas explicativas sobre a RGI 3A, que eu entendo que foi sempre a regra de classificação que estava fisco e contribuinte debatendo, sobre qual seria a posição mais específica. Desta feita, resta claro que, não sendo as roçadeiras importadas excluídas da posição 8433, claramente mais específica do que a 8467, que se refere de modo genérico a diversas ferramentas manuais, pneumáticas, hidráulicas, com motor elétrico ou não, portanto, deve ser reconhecida como correta a classificação do contribuinte, restando prejudicado dos demais argumentos do recurso. Por tudo exposto, por dar provimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Ok, Renan, beleza. Nesse caso, eu conheço bem o produto, né? Que fala que o produto, para você classificar, você tem que conhecê-lo. É a regra zero da classificação fiscal, né? Eu tenho uma roçadeira e eu tenho um cortador de grama com fio de nylon. Então, a roçadeira é como se fosse quase um bem de capital, né? Que ali é para utilizar na roça, na produção, uma coisa mais... Por isso que a alíquota, inclusive, é menor, né? O cortador de grama com fio de nylon, né? É um outro departamento que a gente usa. Por exemplo, a Renata e a Thaís, né? Que, se bem que não, vocês moram em prédio, né? Mas vocês falaram em casa aí, né? Com certeza vocês teriam para cortar, para aparar a grama do jardim, né? Então é isso. Mas aqui tem, come uma lâmina, come um nylon. Quando você assusta, você tem que trocar o carretel lá com aquela linha verde. Presidente, hoje em dia é mais comum a gente ver o pessoal utilizando aquelas máquinas que sopram ar, que são até mais... Olha a vizinha aqui, a lógica é a mesma, né? Você tem um tanquinho atrás de diesel e normalmente o cortador de grama, você tem esse também, mas você tem com fio.
Então, o meu cortador de grama, eu tenho um fio, daí eu tenho 50, 100 metros de fio para você ir cortando. Isso é na época que eu mexi com o sítio. Eu tenho um sítio, né? Ainda bem que eu passei ele para frente, né? Não tenho mais, porque dá só trabalho, né? Aí a gente tinha que aventurar nessa questão do jardim, né? Tentar cuidar de grama, tentar cuidar de mato. A pandemia fez falta agora, o sítio, né? Oi? Mas... A pandemia, o sítio faz falta. Faz, mas em compensação, ficar lá muito tempo eu não dou conta, né? Eu sou urbano, eu não gosto muito de roça, não. Eu acho que um detalhe importante, Mineiro, é que se hoje a gente for procurar o produto, até indo mais para o dia a dia e não para a classificação fiscal em si, que no final vai gerar uma repercussão. Se você procurar um aparador de grama, esse de fio de nylon, que é utilizado simplesmente para esse acabamento, o preço é muito diferente do preço de uma roçadeira. É um equipamento que tem uma utilização completamente diversa, né? Utiliza essa lâmina de metal, então são dois produtos bem diferentes. Ainda que a roçadeira eu possa colocar o fio de nylon. Tenho lá a carretilha tudo para colocar o fio de nylon da mesma forma. Só que o produto mesmo é aquela lâmina lá, são 3 assim, né? E aquele negócio passa na canela de um, meu caro. Arrebenta a canela. Você corta fora. O fio de nylon não, só dá aquele cortezinho assim. Mas é isso, está bem claro a exposição que você fez. Alguém gostaria de debater o tema, com algum esclarecimento? Então vamos para o voto. Pedro Bispo. Eu acompanho integralmente o relator. Ok. Maísa. Como relator. Cíntia. Os votos do Renan, além de sempre ter uma fundamentação perfeita, agora eles estão vindo ilustrados, né, com imagem, bonito de ver. Eu percebi isso desde ontem. Não basta uma fundamentação excelente, são lindos, visualmente bonitos. Acompanho integralmente. Daqui a pouco o Renan vai colocar um QR Code para fazer uma projeção. Vai vir com código de base, pode ter certeza. Podemos preparar isso aí. Visualmente, eles estão perfeitos também, não só na fundamentação. Beleza. Lara? Também acompanho. Parabéns, Renan. Esteticamente está lindo o seu voto, muito bonito. Cheio de fotos e figuras, exatamente igual o da caixa de som, que não era caixa de som. Está muito bom, viu? Parabéns, te acompanho. Obrigado. Vou copiar, vou imitar. Renata? Acompanha, Renan, mais uma vez, parabéns. Thaís? Acompanhando aí o fã-clube do Renan, eu acompanho o relator. Isso aí. Eu também acompanho, então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e dar provimento ao recurso voluntário. E com isso acabamos a nossa pauta de julgamento do dia 24 de março de 2021. Eu peço, então, ao apoio para encerrar a gravação por hoje.